Amém, meu aliado, criador desse hospício. Hoje é dia 20/10/2025. Falar de boa pra não falar errado, né? Meio-dia e 30. Meio-dia e meio. Receber o joguinho de papel. O trampo que eu fiz no iFood, né? Trabalhei 2 dias essa semana. Trabalhando. Tirei uns 300 conto. 2 dias? Foi 2 dias. Passado, né? Passado. Mas é isso aí. Passado. Você fica tão sem reação que você não consegue nem falar. Quando você vai enxergando o que você não enxergava, aí você não consegue falar, você fica meio paralisado. Mas ela vai entender do outro lado, né? Que nem eu falei, vou dar um tempo para você pensar. Passado, né? Pra você saber que todo mundo, meu, tentou contra você. Dá para acreditar, não dá? Eu falei, é imaginável. É imaginável. Saber que todo mundo tenta contra você. Tentaram dentro da sua casa, tentaram próximo espalhado. Todo mundo tenta, um dia após o outro, contra você. Eles queriam que você tivesse tornado putas. Se eu vou matar a mulher deles lá não vai ficar com a buceta delas aqui dentro pra ninguém reciclar, não. É isso que eles queriam, que você tivesse tornado puta, perdido. Mas a vida é feita de escolha, né? Tem que fazer a sua escolha, e depois é um caminho sem volta. Não esquenta com as outras, elas do outro lado. Depende da situação, vou botar elas pra fora. Não existe outro caminho. Embaçado, né, mano? Embaçado. Você vai falar o que você vai falar? Mas uma coisa eu falo pra você, né, que eu dei um tempo pra ela pensar. Nem sei se ela vai ver, que tô até sem reação. Sabe, sem reação? Você fica sem reação, você fica. Mas uma coisa eu vou te falar, nós vivemos no meio de uma população maldita. Nós vivemos no meio de uma população maldita. Uma população maldita milenária. É só questão de você parar e pensar, né? Amém, meu aliado? É só questão de você parar e pensar. Como pode? Você é um Deus no meio de herdeiros malditos, nasceu na pobreza, no sistema que eles criaram e ninguém te fortalece? Como pode uma coisa dessa? Eu mandando para ela em outro ângulo. Como pode você ser uma pessoa importante no meio de uma população maldita, você tem que largar para uma população maldita seguir o calendário? Como pode isso? A gente vive no meio, que nem eu falei, de população maldita criminosa, que os criminosos gozaram. Que se não fosse as minhas escolhas no momento certo, na hora certa, jamais eu estaria aqui. Se eu tivesse confiado naquela mulher que eu saí de dentro dela, nos que foram botados do meu lado como família, irmão, irmã, jamais eu estava aqui, gravando em cima de uma bicicleta agora. Deslumbrado com o que eu não sabia que eu descobri. Que eu falei, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta que nem os que foram colocados do meu lado como família. Não existe perdão, não existe misericórdia. Se eu não matar vocês nunca mais vão sair de onde eu coloquei, onde eu vou colocar vocês. E vocês não estão condenados só em cima desse baú, mas sim também no inferno, porque não existe perdão. Aí eu tô te dando a oportunidade, né, de você fazer as suas escolhas, antes de eu falar de você aqui. Todos tentaram contra mim, todos tentam contra mim. Então, que nem eu falei, como pode, né? Você é um Deus pregado em cima de um pau que serve como altar, no meio de uma população criminosa. Como pode você, o mais importante do que tudo, viver largatando? Como pode?
como pode uma massa maldita que você não gozou, que nem eu falei, os criminosos quando não são castigados, o que é que acontece? Eles vão criar uma população maldita espalhada. Aí como pode essa população maldita não fortalecer um Deus vivo? Eles tentam, porque eles são herdeiros. Que nem eu falei, eles vão levantar a vida do seu pai, eles vão levantar a vida da sua mãe. O que seu pai fez lá atrás, se de repente ele fez alguma coisa, ou a sua mãe, eles vão tentar isso. Eles vão falar que você não presta, que você é doida, que você é louca. A população maldita. Por isso que eu falei, eles vão levantar a vida do seu pai inteira. Que nem eles fizeram, né? Com aqueles lixos que foram colocados do meu lado como família. Passado, né? Eu só vim descobrir com acima de 30. Então eu sei com quem eu tô lidando. Eu tô lidando com criminosos e a sua população maldita. Que nem eu falei, como pode? Você é um Deus, uma população maldita espalhado, não te ajuda, não te fortalece. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, né? Eu nasci na pobreza, né? Mas eu tenho condição, né? De arrumar pelo menos R$1 pro próximo. Pelo menos R$1 eu tenho condição. Que não vai me matar eu fortalecer num R$1. O próximo, que eu nem conheço. Agora imagine um Deus vivo. Então você guerrilha por quê? Você guerrilha por uma população maldita. Que os criminosos gozaram. Que quando pedir a cara deles lá, vai ficar essa massa. A mesma massa que não fortaleceu você num R$1. Como pode isso? Eu falei, são herdeiros. Os criminosos, quando não são castigados, eles se multiplicam e habitam o espaço e gozam uma população maldita para tentar contra você. E fala que são famílias, travestidos de pai, de mãe, de filhos em cima do barro. Panelinha. Aí eu falei, como pode você ser um Deus no meio de uma população, né? E a população brincar de cobra cega? Tenta contra você, tenta contra os seus familiares, né? Que nem eu falei, que nem fizeram com aquela mulher que eu saí de dentro dela, né? Um passado meio sombrio, né? Mas pra mim não ia fazer diferença nenhuma. Então, o que eles fizeram? Levantaram a vida dela, né? Foi arteira quando foi mais nova e criaram um joguinho em cima do barro. E eles vão gozar quem eles vão gozar? Essa população que eu tô te filmando. Essa é a população maldita milenária. Uma população maldita seguindo o seu umbigo. Brindado, quando eles não são castigados, o que é que acontece? Aquele mal se multiplica, é o que você está vendo espalhado. Então a vida é feita de escolha. A vida é feita. Por isso que eu falei, né? Eu vou dar um tempo para você pensar, porque o jogo é sério. Pra eu descobrir quem eu sou, ninguém foi lá bater na minha porta e falou, ó, você é o da Bíblia, é um Deus vivo. A Laís é sua esposa de existência? Não, eles armaram pelas minhas costas. Eles pegaram um lixo maldito que foram colocados do meu lado como família para tentar contra mim, que é o Ivanildo. O Ivanildo pelas minhas costas me chamando de estuprador. É um estuprador, saiu correndo. Todo um plano macabro que é imaginável. Por isso que eu mato o pai deles, a mãe deles. Desde os grandão até os pequenininhos. Porque eles são o quê? Uma população maldita. Que nem eu te falei. Como pode? Você é um Deus? Nasceu rendido no meio de um crime organizado milenário. Milenário. Os pobres vêm mais de 2000 anos. E não fortalece. Com nada. Então quando eles não te ajudam, eles não fazem parte do time. Ou te fazer prosperar. Não, eles fazem parte de um sistema te injustiçar. E gozar uma população maldita, que nem eu falei, ó, na situação que eu tô, eu tenho condição de arrumar R$1 pro próximo, né? Às vezes eu não arrumo porque às vezes eu vejo que é safadeza, acho que eu sou otário, mas é isso aí que eu te falei, né? Eu tenho condição de arrumar R$1 pro próximo. Agora imagine um Deus vivo andando no meio de uma população maldita que você vê espalhado, não ajudaram. Então quando eles não ajudaram, o que foi que eles financiaram? Eu ser injustiçado e vocês virar puta. Passado, né, mano? Então é isso aí, você tem que fazer a sua escolha, né? Porque vai ser um caminho sem volta, porque todos tentaram contra mim. Tentaram os religiosos, presta atenção, tentaram os religiosos,
tentaram o governo, tentaram a polícia, tentaram os PCC Comando, que é a primeira facção que eu vou estourar. Então você tem que ver o que você quer da sua vida, porque você vai ser amada, odiada e temida. Eles são uma população maldita, travestidos de família. É o que você vê espalhado, até no salão onde você estava. Até no salão onde você vai, onde você vê o próximo ser humano, são uma população maldita. Eu sou um Deus vivo, lagatano, para uma população maldita seguir o seu calendário. E você acha que é justo você ser um Deus vivo, foi contaminado dentro da sua casa, os malditos que foi botado do seu lado como família fala que você conta mentira. Você acha que é justo? Você lagatar pelo um próximo maldito que você não gozou em cima do baú. Porque para nascer em cima do baú você tem que gozar, senão você não nasce. Tem que ter um outro ele e um outro ela. Experiência do mal. O mal. Amém, meu aliado? Experiência do mal. Aqui sou eu. Aqui é o Criador que deu origem a tudo que você não enxerga. E aqui é esses lixos que você vê espalhado. 360 graus. Aqui sou eu. E aqui é o lixo maldito lá em cima. E aqui é as experiências que você vê espalhado. Que eu quase morri por causa disso aqui, ó. Isso aqui quase foi parar na mão dos PCC. Ó, PCC. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, vou apagar todos eles de cima do barro. Todos eles de cima do barro. Todos esses vagabundos que você vê espalhado, os irmãos, vão apanhar muito, vão apanhar. Não vai ter, ó, aqueles vagabundos lá dentro, ó. Reunido lá dentro para alimentar um sistema. Se eu não tivesse saído de Sonoberto, quem acreditar em mim? Por isso que eu vou estourar os meus familiares. Você entendeu? Então não existe perdão. O que existe são os vagabundos articulados. Se eu não tivesse saído de Sonoberto, jamais eu estava aqui no meio de uma população maldita. Jamais. Então hoje eu enxergo isso. Que nós, eu vou falar por mim, né? Você vai fazer a sua escolha. Que eu tô no meio de uma população maldita milenária. Que não ajudaram com o real. Muito pelo contrário, criaram um sistema em cima do barro. Vagabundos articulados. Quase sair da pista. Criminosos vagabundos que pegam o seu pai, pega a sua mãe, pega o seu irmão, pega o seu tio. Eles tentam contra você para gozar uma população maldita. Que a população maldita sabe que eu sou um Deus vivo. Só que a população maldita que você vê espalhado, até onde você tá, dentro de padaria, mercado, espalhado, isso é uma população maldita de herdeiros. Um crime organizado que não foram castigados e viraram uma população maldita, travestidos de família em cima do barro. Que eles pegam o seu pai, pegam a sua mãe, do mesmo jeito que eu mato eles, mato de vocês também. Só que por não ter um joguinho de papel, não tem como matar esses mal de cima do barro. Tá vendo ali, ó? Hoje eu enxergo isso, ó. Tem dinheiro pra levar lá na biqueira pros caras, mas não tem dinheiro pra fortalecer um Deus vivo. Então por quê? Eu tenho que cuidar desses lixos que eu não gozei. Matar tudo. Matar tudo. Foi isso que eu vim fazer em cima do barro. Primeiro os polícia, depois os PCC Comando. Que os PCC Comando não vai morrer rápido, não. Morrer rápido não, vai ser bem lento. Bem lento. Que é pra dar exemplo os outros que estão espalhados. Que quando eu pegar vocês, vou matar o pai, a mãe, o tio, o irmão. Não me interessa se eles rezam, se eles são trabalhadores. Amém? Não me interessa. Vai pra dentro do fogo, porque são uma população maldita. Então é isso aí, né? É isso aí. Quer ser amada? Quer ser odiada? Quer ser temida? Então você tem que saber fazer as suas escolhas. Porque você tá esperando aquele que eu mostrei lá atrás. Lá, ó, no xizinho. O que deu origem a esse hospício
nós esperar um dia após o outro, escutando mentira de religiosos e criminosos de salinha. E da população maldita, eles criam esses pistoleiros que vai lá rasgar a sua cueca. Vai lá te intimidar, rasgar os seus bagulho e falar: tu é maldito, tu é. E por não ter um joguinho de papel, não tem como explodir a cara deles. É isso mesmo que você quer? Ser dona do mal que deu origem a tudo? E ser dona desses malditos do outro lado, fazendo soma fora do lugar? Tem que ver se realmente é isso que você quer. Ser dona do inferno com tudo dentro. Tem coragem? Ela mostrou que ela tem coragem, né? Mas agora aqui é um outro tipo de coragem. É tomar posse do que te pertence de existência. Uma população maldita, matando eles em cima do barro. Então é isso aí, né? Te dei um tempo pra você pensar, porque eu não tenho mais família, né? O que sobrou de pai, mãe, tio, irmão, prima, o que você tem é só os sobrinhos. Porque o que sobrou aí vai todo mundo pra cadeia. Eu vou afundar o olho deles, cada um um soco. Então não tenho mais família, né? Não existe mais família. A família foi contaminada. A família foi contaminada quando eles tentaram contra a sua vida em cima do barro, para alimentar uma população maldita que você vê espalhado, que é desde o rico até os pobres. Não fortaleceram num real. Então tem que fazer o que com eles em cima do barro? Tem que matar eles em cima do barro. Por quê? Não foi a gente que gozou, não foi a gente que criou uma população maldita, travestidos de pai, de mãe, de filhos em cima do barro que você vê espalhado. Então o jogo é sanguinário e objetivo. Amém? E que nem eu falei, né? Eles são criminosos. Não me interessa o que seu pai, a sua mãe, o que eles aprenderam de errado no passado. Amém? Isso não vai causar um impacto. Isso não vai causar um impacto na nossa existência. Não me interessa, porque eles vão usar isso. Querer usar o que seu pai fez lá atrás, a sua mãe, ou até você. Mas vão falar que você não presta. Você é doida. Eles não vão falar assim na sua frente. Eles vão falar pelas costas, vão ficar cochichando para não tomar pipoco no meio da cara. Porque se falar na cara, morre. Então eu vou dar um tempo para você pensar, enxergar o mundo que você tá dentro, né? Porque infelizmente aqui eu venho sendo injustiçado um dia após o outro. Por esses malditos linha de frente do planeta, essa população maldita e esses lixos que foram botados do meu lado como família, que eu vou estourar cada um deles. Primeiro aquela mulher que eu saí de dentro dela, eu vou estourar ela. Tem noção disso? Eu vou estourar primeiro ela, depois eu vou estourar a Jaqueline, depois eu vou estourar o Ivanildo, depois eu vou estourar o David, e assim eu não vou parar, vou estourar todo mundo, até os de Minas. Depois aquela lá de Minas lá, que eu falei pra ela, falei o que pra ela? Que era pra ir nas facções, que o bagulho não é brincadeira não. Eu vou estourar você. Quero ver como você vai reverter isso aí, sabendo que eu vou pisar em cima de você. Eu tenho um primo, vou pisar em cima deles. Foi o que você gostou, não foi eu não. Isso que eu falei, a mesma doença que tem lá fora é aqui onde eu tô, vocês. Então você tem que fazer a sua escolha. Porque o que me sobrou, o lado familiar, só foram os sobrinhos. E olhe lá. Não esquenta com elas lá. Depende da situação, é cadeia pra elas. Porque jamais eu ia financiar, ó. Rasga a calcinha da Laís, né? Rasga as coisas dela, né? Vê as partes íntimas dela, jamais. Então quando vocês assinaram isso, vocês tentaram contra mim. Aí você acha que eu vou botar vocês pra dormir do meu lado? Vai lá. Ninguém vai ficar intacto, ninguém. Então é isso aí, você tem que fazer a sua escolha, você tem que fazer. Porque o jogo é bem sério, já vem sabendo que primeiro, né? Nos meus cálculos, primeiro explodir a cara dos polícia. Seja no meu país, seja em qualquer país. Sou inimigo mortal desses malditos. Esses malditos queriam que vocês tivessem virado puta. Por isso que eu falei, a esposa deles lá, a esposa não, a mulher deles lá vai ficar aqui em cima do barro não. Vai ficar em cima do barro pra dar a buceta delas pra outra não. Elas vão dar a buceta delas no inferno, rapaz. Então meus inimigos mortais são os polícia e depois os PCC comando. Exclusivamente. Tá vendo?
pobre espalhado que nem eu, só que eu, um pobre, tenho condição de fortalecer o outro no real, né? Um outro no real que é o próximo. Imagine um Deus vivo. O que foi que eles fizeram com um Deus vivo? Que move o mundo é o quê? O joguinho de papel. Pegaram o joguinho de papel, levaram para os PCC Comando, levaram para as facções do outro lado, levaram para dentro do mercado, mas não ajudaram um Deus vivo. Falaram que um Deus vivo era maldito. Então é isso aí, você tem que saber o que você quer. Porque depois que matar os polícias, matar os PCC Comando, que é questão de uma... Que eu não vou deixar esses malditos, que é a primeira facção, aonde eu tô, do estado de São Paulo, é uma facção forte, mas vai morrer todo mundo. Sabe que vai morrer todo mundo? Porque eu vou matar o pai, a mãe, o tio, o irmão, a mulher, o filho. E essa facção onde eu tô no estado de São Paulo, sabe o que eles vão fazer? Os que postam de joguinho de papel, que eles vão temer, eles vão atravessar a fronteira pro outro lado. E vão se esconder. Aí eu vou montar a Irmandade, a WXZ e botar eles pra caça lá. Então o que mais você vai ver é eu atirando na cara deles e mandando matar. Amém? É o que você vai ver. Quando você pegar as manhas, que nem eu falei, é inevitável. O que eu faço, vocês vão fazer. Não existe outro caminho. Amém? Passado, você deitar pra dormir, as suas coisas amanhecer rasgadas, você tomar injeção, amanhecer doente, você vê uma população maldita. Se hoje tivesse condição, eu atirava em cima de qualquer um. Porque pra mim, são os malditos em cima do barro. Que nem eu falei, ó, sou pobre, né? Mas tenho condição de fortalecer o outro no real, né? E eles lá, fortaleceram Deus vivo? Não, pensaram no seu umbigo. Então por que eu tenho que sentir remorso por esses próximos malditos que você vê aí espalhado? Por que eu tenho que sentir remorso por eles? Por quê? Sendo que não foi eu que gozei eles. Sendo que não foi eu que ensinei eles lá ser malditos. Tem que matar eles em cima do barro. Porque eles são uma população maldita. São uma população maldita. Travestidos de família. Que nem eu falei, como pode? Você é um Deus vivo, nasceu na pobreza. Tudo que foi botado no altar te pertence, que você é o Senhor. E a população maldita, junto com seus pistoleiros do altar, junto com aqueles malditos que foram colocados do seu lado com família, tentar contra você, para ter o errado. Para ter essa população maldita, que quando pedir os batalhões da delegacia com todo mundo dentro, pegar os PC Comando, cortar de facão, essa população maldita vai esconder. Você tem que fazer a sua escolha. Meu nariz escorrendo. Você tem que fazer a sua escolha porque é um caminho sem volta. Nós vamos matar tudo junto. Aí depende de você, né? Nem eu falei, não vou ficar com raiva, isso e aquilo, né? São escolhas. São escolhas que você tem que fazer. Já vem sabendo que a gente vai matar tudo, desde os grandão até os pequenininhos. Não me interessa o que seu pai fez lá atrás, sua mãe fez, né? Porque quando eles trazerem isso pra cá, seu pai viu uma coisa errada, sua mãe viu eles trazer, eles têm que serem mortos em cima do barro. E depois eu carrego isso comigo. Quando matar eles aqui fora, é pra ir atrás, aonde eles saíram. Eles têm pai, eles têm mãe, eles têm mulher, eles têm filho, é pra matar tudo. É isso que eu carrego comigo.